Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Sociedade. Realização dias 21, 22 e 23 de abril de 2026. Olá, meu nome é Thalita Bottari, sou mestranda no Programa de Educação, Arte e História da Cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie e venho apresentar para vocês a minha dissertação em andamento, que é Design Universal, uma leitura interdisciplinar fornecendo contornos e diretrizes por um sistema de ensino inclusivo. Eu trabalho com orientação da professora doutora Daniela Spinelli e estou muito feliz de estar aqui compartilhando esse tema tão rico com um público tão especial. Bom, nessa jornada dessa apresentação, nessa pesquisa, eu vou falar um pouco sobre quem sou, sobre a introdução desse trabalho, o conceito de design universal do DU e design universal para aprendizagem, o DUA, apresentar a justificativa, percorrer o objeto da pesquisa, seu problema, seu objetivo geral e secundários, a metodologia e o cronograma, culminando nas referências bibliográficas. Como já disse a todos, meu nome é Thalita Bottari, eu, além de pesquisadora e aluna, sou mãe, esposa, fotógrafa, publicitária, comunicadora de formação, né, sempre trabalhei em agências e agora estou atuando com a edição de arte de livros didáticos. Sou mestranda, né, nesse programa aqui em São Paulo, no Brasil, e particularmente inconformada com as injustiças que acontecem sobre esse tema, sabendo que ainda há muito a se fazer, apesar de que, conforme eu vou mostrar para vocês, muita coisa já está sendo feita. Por exemplo, você sabe o que acontece quando o estudante com alguma necessidade especial chega em sala de aula e não consegue utilizar o mesmo recurso pedagógico, né, geralmente um livro didático, que os outros colegas? Foi quando eu descobri isso que eu fui movida a começar a pesquisar sobre esse assunto. Então, conheci muito mais que pode ser feito, além do que já é realidade, né? Algumas editoras, elas já priorizam desde a concepção dos materiais os recursos de acessibilidade, por exemplo, utilizando tipografias que favorecem a leitura, né, no corpo de texto sem serifa, um alinhamento, também o arejamento ao redor, né, ter áreas limpas no recurso pedagógico, não precisa encher de muita informação na mesma página ou na mesma tela, as coisas precisam ser mais leves, as imagens com mais contraste, também utilizam o Colored, né, algumas já partiram a adaptar esse sistema de identificação de cores, que ajuda os daltônicos, a incorporar isso em seus materiais, também a impressão ampliada, né, quando eu cheguei na editora e falaram, precisamos fazer um ampliado, eu fiquei, como assim ampliado? Isso é o livro, né? E nada mais era do que pegar o mesmo livro, o mesmo recurso didático e imprimir num tamanho maior, que já ajudava alunos com baixa visão. Mas, além disso, alguns casos específicos precisam do material aberto em Word para que sejam feitas adaptações personalizadas e, inclusive, usadas em tecnologias assistivas, como leitores de tela, para que o aluno consiga ouvir o que está escrito. Né, isso tudo está em conformidade legal, né, porque existe uma lei no Brasil, Lei Brasileira de Inclusão, número 13.146, desde 2015, que muitos pais, professores, nem sabem que eles podem pedir, mediante um laudo, que as editoras adaptem o material deste aluno, deste estudante. E as plataformas digitais, né, que são interfaces que permitem uma adaptação, assim, de aumentura de fonte, de ajuste de brilho de tela, essa luminosidade, pode trabalhar também melhor os contrastes, enfim. Isso tudo, em certa medida, já é feito, né, porque muita gente até desconhece essa lei e o que pode ser feito, como eu mesma desconhecia poucos anos atrás.
No entanto, o design universal, que é a concepção de produtos e ambientes para serem utilizados por todas as pessoas na maior medida possível, sem a necessidade de adaptação ou projeto especializado, é um conceito que pode ser permeado ainda mais no projeto gráfico e no projeto pedagógico, através do DUA, que vamos falar adiante, dos sistemas de ensino. Porque, por exemplo, ele surgiu, esse conceito, da arquitetura. Então, eu gosto de usar esse exemplo. Se um lugar para acessar, você pode colocar uma escada ou uma rampa, o que seria utilizado por maior número de pessoas? É fácil concluir que é a rampa, porque pessoas com cadeiras de rodas conseguem subir com mais facilidade, mães com bebês em carrinhos, e idosos, pessoas com dificuldade locomotora, a rampa facilita o acesso de mais pessoas. Então, o design universal veio para dar esse tipo de resposta. Para isso, ele tem alguns pilares de inclusão que podem nos nortear também na editoração de sistemas de ensino privados. Além disso, a partir do design universal, surgiu o design universal para aprendizagem, que nada mais é do que este conceito adaptado na pedagogia. Eu vou ler aqui esse trecho do cast que diz que para que todas as experiências de aprendizagem na escola, no trabalho e na vida sejam cuidadosamente planejadas para valorizar os pontos fortes e eliminar as barreiras, porque todos merecem a oportunidade de crescer e prosperar. Nós sabemos que cada indivíduo aprende de uma maneira, certo? Algumas crianças, elas gostam de estudar escrevendo, outras gostam de repetir em voz alta, outros preferem apenas prestar atenção, fazer os exercícios, ter um tipo de atividade ou outro, enfim, cada um tem a sua cognição voltada para um estilo de aprendizagem, e o DUA traz isso, trazendo uma amplitude maior do que pode ser feito para favorecer os pontos fortes, né, de cada método de aprendizagem, de cada forma que as pessoas têm de aprender. E assim, tornar a educação, o ensino, o processo de ensino-aprendizagem muito mais efetivo em todas as fases, não é mesmo? Nós vemos aqui uma crescente da evolução de matrículas da educação especial em classes comuns no Brasil, né, como esse dado do INEP de 2014 a 2024 tem mostrado, e isso torna esse desafio urgente, porque os professores precisam de recursos, precisam de ferramentas que facilitem a inclusão, a equidade e a acessibilidade em sala de aula. E, além de tudo, existe o reforço dessa necessidade pelo aparato legal e compromisso global, inclusive com a Agenda 2030 da ONU, tendo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que são as ODS, número 4, 10, 11 e 16, totalmente alinhadas com este projeto de pesquisa. Além das leis, né, que existem aqui no Brasil, o decreto mais recente 12686 de 2025, da Política Nacional de Educação Especial e Inclusiva, a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB. O objeto dessa pesquisa é um modelo de ensino, de sistema de ensino privado, analisado sob a perspectiva de todos os seus recursos didáticos, o livro didático, a capacitação pedagógica, a plataforma digital e os materiais de apoio pedagógicos. A pesquisa foca em como esses recursos podem se tornar mais inclusivos e equitativos por meio da aplicação dos princípios do design universal e do design universal para aprendizagem. Por exemplo, a gente vai focar em diretrizes e pilares do design universal para aprendizagem, que seriam múltiplos meios de engajamento, múltiplos meios de representação e múltiplos meios de ação e expressão. E do design universal, focando sempre a usabilidade e a acessibilidade do material físico, tais como a tipografia, a cor, contraste, a representatividade nas imagens, que também é muito importante, áreas de respiro, hierarquização de conteúdo e por aí vai. São uma diversidade de, de pilares do design que a gente pode utilizar. E o cruzamento desses dados vai permitir a análise completa. Qual seria o problema de pesquisa?
né? Como sistemas de ensino privados podem contribuir com a inclusão na educação básica, utilizando elementos do design universal e design universal para aprendizagem em seus recursos didáticos. Buscando essas respostas, chegamos ao objetivo geral, que seria sistematizar diretrizes e contornos de boas práticas de design e pedagógicas que instruam o desenvolvimento de sistemas de ensino particulares mais acessíveis e inclusivos, para que a educação básica em todos os seus recursos pedagógicos, promovendo dessa forma mais equidade no processo educacional dos alunos. E, especificadamente, temos também os objetivos secundários de identificar práticas já utilizadas, identificar formas do design universal, evitar aquela segregação de um aluno com material, outro com outro, e investigar também esses recursos. Também saber o que os interlocutores têm a nos dizer sobre isso. A presente pesquisa vai utilizar como metodologia um estudo de abordagem mista, sendo qualitativa e quantitativa, utilizando como procedimentos técnicos a análise bibliográfica e a análise visual, que seria documental também. O cronograma vai desde novembro do ano passado com a revisão da fundamentação teórica, partindo para as escritas, né, dessa fundamentação, passando pelas entrevistas desses interlocutores, fazendo análise qualitativa e visual de como estão sendo aplicados atualmente os recursos de design universal, se estão sendo aplicados, como estão sendo aplicados, e depois a escrita formal da dissertação, né, para chegar no momento da qualificação em dezembro, já com um material um pouco delineado, fazer os ajustes no começo de 2027, para a banca entre abril e junho de 2027. A referência bibliográfica traz os autores de fundamentação teórica na área da educação, identidade, sobre a antropologia da imagem, sobre diversos recursos, como a identidade da pós-modernidade, do Sturtevant, Vygotsky, Foucault, Paulo Freire. Também separei as referências institucionais e legislativas que têm direcionado a pesquisa, sobre o design universal para aprendizagem, sobre inclusão e educação. Eu agradeço desde já a participação na 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica em Porto, Portugal, e até logo. Espero encontrá-los em breve com essa pesquisa já robusta, com um corpo mais formado. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.